pessoal, bom dia. Agora está gravando, tá? E eu vou disponibilizar essa aula aqui no roteiro 1, tá? Então vocês podem rever. Então, basicamente, o que eu vou fazer hoje, que é uma aula síncrona, né? Ao vivo, eu vou discutir em maiores detalhes os 3 problemas propostos na aula 1 do ECE, corresponde à aula 7 do regular, né? Mantendo a numeração antiga, é a aula 7. E, eventualmente, discutir detalhes, detalhes não, mas fazer uma pequena revisão, né? Relembrá-los dos conceitos. Basicamente, a gente está tratando aqui da primeira lei da termodinâmica, tá? Na aula introduzi o trabalho e o calor nós já tínhamos visto na aula anterior, antes da gente entrar em período de suspensão, tá? Perfeito, então. Vamos lá, então, deixa eu ver, a primeira coisa que eu vou fazer é rapidinho, né? Levar pelo menos uns 10 minutos para as pessoas que tiverem alguma dúvida sobre o curso, uma dúvida, dúvidas pontuais nesse caso, tá? Eu acho que é um bom momento da gente conversar, embora possamos sempre trocar mensagens, né? Via Moodle ou por e-mail, mas vamos aproveitar que a gente está aqui ao vivo, né? Então, quem tiver dúvida, por favor, por gentileza, é como a gente estivesse na sala de aula. É só perguntar. Então, vamos lá? Professor, eu gostaria de perguntar uma coisa que eu não entendi muito bem. Nos processos isotérmicos que teve, ele fala que não tem variação de temperatura, ele continua na mesma temperatura o sistema. Só que ele fala também que tem troca de calor. Eu não entendi muito bem como que isso acontece. Ele só acontece troca de estado? O que acontece com o sistema? Isso foi meio confuso para mim. Ah, tá. Você tem dúvidas específicas da matéria, né? Não do curso, né? DCE. Você está com uma dúvida específica do conteúdo. Ah, Sim, a sim, gente sim. vai. Tá. Não, isso a gente vai abordar. Quando a gente for abordar, acho que essa é uma dúvida comum, tá? Que várias pessoas têm. Então, isso eu vou abordar. Então, eu vou responder isso ao longo dessa aula. Tudo bem? Deixa eu ver antes se tem dúvidas mais, assim, digamos, básicas no seguinte sentido, da dinâmica do curso e perguntas mais gerais. Bom, essa é uma pergunta, mas é algo que eu vou responder ao longo dessa aula. Tudo bem? Então, é isso. Então, vamos. Ninguém tem mais dúvida, é isso? Ah, tá, tudo bem. Tarefas. Dúvidas de tarefas, é isso? Bom, tarefa é o seguinte, eu já coloquei. Não tem 2 dias para enviar. A tarefa já está disponível. Vocês quarta-feira hoje, na verdade, já está aberto, né? Ou já deveria estar aberto. Se eu não errei, eu coloquei 0 horas de quarta-feira. 0 horas de quarta-feira, acho que já foi, né? Bom, primeira questão que, claro, está resolvido aqui, né? Mas a gente vai discutir o aspecto formal também, porque não é simplesmente resolver um problema por resolver, tá? É tentar entender a teoria por trás disso, tá? Tentar entender conceitos por trás disso. Então a gente vai um pouquinho com cuidado, tá? Então, esse problema aqui eu tenho água, 1 grama, então tem a massa. Não precisava, mas assim, claro, se ele tivesse dado a densidade, mas ele fala explicitamente que o volume dessa água é 1 cm3. Tá? Então, estou assumindo aqui a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. E essa água vai evaporar. Só que vai evaporar aonde? Na
ao ar livre, digamos assim, num recipiente aberto. Por que o recipiente aberto? Porque ele fala que vai ser isobaricamente a pressão atmosférica. E ele dá a pressão atmosférica, que é o padrão aqui ao nível do mar. Tá? Aí ele pede para achar o trabalho que é realizado, essa é uma palavra importante, sobre o vapor na expansão. E também pede a mudança da energia interna do sistema. Tá? E aí ele dá dica para ignorar qualquer mistura do vapor com o ar ao redor. Então significa que à medida que o vapor, a água vai vaporizando, tá? Esse vapor é do sistema e não está misturado com ar. É uma maneira, quer dizer, é uma modelagem que a gente faz que simplifica bem, porque o que acontece? Que o vapor para estar lá, ele tem que ocupar lugar de espaço, que é o ar. E o que ele faz? Ele simplesmente ele desloca uma certa quantidade de massa, o volume do ar, para o vapor ocupar, tá? Então, esse é o modelo simplificado que estamos assumindo. E, no processo final, eu vou ter 1.671 centímetros cúbicos de volume do vapor, tá? Então, ele ocupou esse espaço que antes era preenchido pelo ar, tá? Bom, eu vou voltar aqui que é o seguinte, deixar claro acho que um conceito que fica confuso, mas eu tinha falado que o professor Eduardo colocou uma nota, não, acho que eu não falei, mas se vocês olharem em vídeos que o professor Eduardo Novaes ele colocou, mas eu acho que é interessante aqui a gente fazer um resumo, não digo um resumo, mas deixa eu aproximar aqui, que acho que fica mais fácil para vocês visualizarem, tá? Uma certa confusão que acontece, que é justamente esse sinal do trabalho, tá? O trabalho, aqui, eu posso falar que é sobre o sistema, tá? Ou eu posso definir o trabalho do sistema, ou pelo sistema, que é pelo sistema. E pelo sistema é mais PDV. Tá? Aí como é que fica a variação da energia interna? Aqui nesse caso é Q mais W. Tá? De tal forma que é Q menos integral de PDV. Tudo bem? Então, isso eu tô aqui em cima, só estou olhando a partir da definição do trabalho que é sobre o sistema, que é o que o Survey adota nessa parte do curso. Mais para frente ele vai mudar, tá? Agora, trabalho pelo sistema é mais PDV. É o sistema que está realizando o trabalho. Esse sistema é ativo. Aqui o sistema é passivo, tá? Variação de energia interna se escreve como sendo Q menos o W do sistema. Menos. Tá? Mas o W do sistema é mais PDV. Então, é Q menos integral de PDV também. Ou seja, se você esquecer e lembrar que delta interna é Q menos PDV, tá? É claro, as duas formas são
equivalentes, tá? Agora, quando a gente fala do trabalho, a gente pode pensar o trabalho de um agente externo que realiza o trabalho sobre o sistema, e o sistema, portanto, é passivo, ou eu posso pensar que o sistema é que sempre realiza trabalho. Então, o sistema é o cara ativo, tá? Particularmente, quando a gente vai falar na segunda, não necessariamente segunda lei termodinâmica, desculpe, mas a gente vai falar sobre máquinas térmicas, tá? Quem realiza o trabalho é o gás que é submetido a um ciclo, tá? E o gás faz parte do sistema. Então, o trabalho é realizado pelo sistema, pelo gás. Então é isso que está acontecendo, tá? Então, quando num exercício alguém chega lá, a questão pergunta, calcule o trabalho, tá? O enunciado, na verdade, está incompleto. Então, é o trabalho realizado pelo sistema, tá? Ou sobre o sistema. Então, na dúvida, a pessoa, a questão fala, o problema fala, calcule o trabalho. Você calcula, você escolhe, daí se ele não falar nada, você escolhe aí sobre o sistema, pelo sistema, e depois deixa claro, tá? Sobre o sistema ou pelo sistema. Tudo bem? Então, isso aqui, tá? É fundamental ter isso na cabeça. Trabalho alguém faz. Tá? Tem um agente. Esse agente pode ser o sistema ou um cara que é externo ao sistema, que na termodinâmica a gente chama isso de vizinhança, tudo que não é parte do sistema. Tudo bem? Então, é isso. Então, essa é uma observação importante. Agora, particularmente na questão 1, então, o que está acontecendo na questão 1? Eu tenho um certo recipiente com uma quantidade de água. Isso aqui é volume da água aqui. Como é que eu coloquei aqui? Volume líquido, tá? L de líquido, que é 1 centímetros cúbicos. E a massa desse cara aqui, massa, é 1 grama, tá? Bom, vai evaporar. Então vai formar o quê? Gás, tá? Esse gás vai ter o volume final, que é do gás, que é 1.671 centímetros cúbicos, tá? Bom, o gás vai, à medida que vai evaporando, né, a quantidade de gás vai aumentando, tá? Então, nessa modelagem aqui que a gente tem, esse gás aqui não está misturado com ar. Então, o que ele faz? Empurra o ar atmosférico, tá? Empurrar significa o quê? Tem uma determinada pressão, vai ter que realizar um determinado trabalho, tá? E essa pressão é a pressão atmosférica. Aqui você tem pressão atmosférica, tá? Então, eu estou numa situação que o trabalho, que é igual a menos integral de PDV, esse trabalho aqui é sobre o sistema, tá? Não pelo sistema, é sobre o sistema, é menos PDV. Pressão atmosférica é constante, saída integral. Então, fica menos P, vou colocar aqui ATM, e a integral de dV vai do volume inicial, que é o VL, líquido,
tá? Até o volume final, que é do gás, do dV, tá? Isso aqui vai dar volume, substituindo os limites da integração, vai ser volume do gás menos volume do líquido, tá? Só para acertar a notação aqui, gás eu chamei de V de vapor, tá? Então aqui vai ser V de vapor. Então V de vapor, tá? Claro que vapor, o volume do vapor é muito maior do que do líquido, então esse cara é positivo. Pressão atmosférica, aproximadamente aqui 1 vezes 10 a quinta Pascal, também é positivo, então sinal negativo, então esse trabalho é negativo, tá? O que significa que esse trabalho é negativo? Então significa que, na verdade, o trabalho realizado pelo gás é positivo. Se o gás realiza trabalho, ele está perdendo energia, tá? Então, é isso que acontece. Tudo bem? Bom, então, o trabalho eu calculei. Aí, a questão é, o que acontece esse cara está se transformando em vapor. Então, se está se transformando em vapor, tá? Tem que ser fornecido uma certa quantidade de calor, porque a pressão aqui é a pressão atmosférica, tá? Tudo acontece com a pressão constante. Então, o calor tem que ser adicionado aqui no sistema. Eu tenho que colocar que tem que entrar calor no sistema, tá? O que poderia ser aqui entrar calor? Esse recipiente com água poderia, por exemplo, estar em cima de chamas, de um fogo, de um fogão, tá? Então, está entrando o quê? O que está entrando? O que ele está fazendo? Ele não está mudando a temperatura do sistema. Princípio aqui, tá? O vapor está saindo com a temperatura ele não fala o problema, mas é o que subentende, ele fala que a água vaporiza aqui, simplesmente vaporiza, tá? Então, ele está a 100 graus e líquido, e 100 graus líquido vai para gás a 100 graus. Ele não fala da temperatura, mas é o que subentende, tá? Bom, então esse Q, ele tem que entrar. Tudo bem? E ele entra e faz o quê? O quê? O calor entra e simplesmente faz a transição de fase. Passa do líquido para o vapor. Então, o Q total que entra vai pegar a massa do líquido, que é de 1 grama, e vai transformar tudo em vapor. Então, é QM latente de vaporização. Tá? Bom, ninguém precisa decorar esse valor, essa constante. Uma prova, por exemplo, a gente dá, tá? No sistema internacional, 2,26 vezes 10 a sexta joules por quilograma. Como esse cara é joules por quilograma, eu tenho que colocar a massa em quilograma. Aí cancela e o Q vai ser em joules, tá? Então eu tenho que transformar a massa 1 grama é 10 a menos 3 quilogramas, tá? E aí eu tenho Q, tá? Bom, tendo o Q, eu consigo achar a variação da energia interna no sistema. O que é a variação? A energia interna na forma do gás aqui é final, e a energia interna do sistema
antes de virar vapor, quando só tinha líquido, é uma energia interna que eu chamo de inicial. O ΔI int é final, que está aqui, menos inicial. Tá? Deixa eu apagar aqui que questão de espaço. Então, variação da energia interna, Q mais W, tá? E, nesse caso aqui, Q maior que zero, porque entra calor no sistema, o trabalho menor que zero, porque o sistema usa uma parte de energia para empurrar o ar da atmosfera. Tá? Aí eu vou... eu não estou aqui, eu preciso voltar para... Deixa eu ver aqui. Só o valor. Isso aqui dá 2.260 joules positivo, claro, e trabalha menos 169 joules e é negativo. E esse cara dá maior que zero. Tá? Nessa situação aqui, o que acontece? O que nós temos aqui? A energia interna do sistema aumentou. Tá? Bom, o que acontece? Quando eu tenho do sólido para o líquido, eu preciso fornecer calor para o sólido se transformar em líquido, o gelo transformar em água líquida. Tá? E aí eu tenho que fornecer calor para o líquido se transformar em vapor. Fornecer o calor significa para quem? Para o sistema. Então, ΔInt maior que zero significa que o sistema formado pelo vapor tem mais energia interna do que a água que está na fase líquida. Tá? Basicamente isso. Por que esse cara tem maior energia interna? Aí a gente tem que olhar do ponto de vista atômico. Né? No caso do líquido, as moléculas da água, elas não estão rígidas como no gelo, né? Então elas são capazes de, digamos assim, fluir, é um fluido. Só que um fluido que é líquido é diferente de um fluido que está no vapor. E no vapor eu consigo imaginar cada molécula de água H2O livre, tá? De uma outra molécula da H2O. Estão praticamente livres. E numa situação que é líquido, não exatamente. Tá? Tem a capacidade ali de escorrer, de mudar a forma, mas existe uma certa energia de ligação aí. E geralmente essa energia de ligação é negativa. Tá? Se comparando aí com energia que a gente chama de positiva, que é energia cinética. Então, mas por que se o cara está livre, está com uma energia maior? Porque o gás tem que ter uma determinada temperatura, e essa temperatura está relacionada com a energia interna. Essa temperatura está relacionada com o quê? Com a energia cinética das moléculas. Tá? Então, é mais fácil entender que a energia interna de um gás aqui é totalmente formado, ou praticamente formado, pela energia cinética dos gases, tá? De cada molécula. Tudo bem? Então, é basicamente isso. Tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Podem abrir o microfone para falar. Bom,
já são 10h40, né? Rápido. Eu falei que ia ficar só 1 hora, a gente teve um pequeno problema aí, né? Para começar. Se não tem nenhum problema, a questão 2, deixa eu ler com vocês aqui, depois eu projeto. Cilindro, que esse cara aqui tem paredes termicamente condutoras. Então, o calor pode sair ou entrar aqui no cilindro, no gás, tá? E esse cilindro está imerso num banho de água com gelo. Água com gelo, a gente imagina 0 graus Celsius, tá? Aí, esse é um pistão móvel. Bom, pistão é móvel, né? Aí eu tenho 3 processos que o gás sofre. Então, primeiro, pistão empurrado rapidamente para baixo. Pá, e comprime o gás no cilindro. Então, a palavra-chave é rapidamente. 2. O pistão é mantido na posição final do processo anterior. Então, significa o quê? Volume constante. Tá? Aí ele já fala que, com volume constante, o gás retorna à temperatura do banho de água com gelo. Tá? E 3. O pistão é elevado, palavra-chave, muito lentamente de volta para a posição original. Tá? E aí tem uma série de perguntas. Tá? Na verdade, 2. Primeiro, para descrever aqui os processos termodinâmicos e colocar num diagrama PV. E ele fala, no item B, que ele fala ou dá o trabalho num ciclo. E aqui ele está sendo explícito, trabalho realizado sobre o gás, que é a convenção que a gente está usando até então. Ele fala que é 500 joules. Tá? Aí ele pergunta qual é a massa de gelo que derrete durante esse ciclo. Mas por que derrete? Essa é a pergunta. A gente tem que entender isso. Tá? Então, vamos lá, eu vou... Como vocês estão pensando um pouquinho, estou aqui apagando a lousa e tentar entender aqui o que está acontecendo. Então, vamos lá. Primeiro, então, eu tenho uma compressão rápida. E depois eu mantenho um volume. Depois eu mantenho o volume. E a temperatura muda. E o terceiro vai aumenta o volume, só que lentamente. Tá? Então eu já vou pensar aqui. O problema falou para escrever isso no diagrama pressão, volume, que é o eixo das abscissas. Que é mais ou menos o padrão que a gente faz aqui, geralmente, tá? Que é o diagrama PV. Então, eu tenho um determinado volume, ele vai, que é inicial, vai sofrer uma compressão. Tá? Bom, PV, estou falando em gás ideal, nRT. Então, pressão é nRT dividido por volume. No diagrama PV, tá? Pressão é inverso de volume. Então, se eu mantenho uma temperatura constante, eu tenho a família de isotermas. Tá? T constante. Isso é isoterma. Esse aqui é outra temperatura. Tem um que eu vou chamar de TI, chamar aqui de TF. Tá? Não é exatamente final, no seguinte sentido, porque é um ciclo. Tá? E PV igual a nRT, então, comparado com esse cara, esse ponto aqui
tem o mesmo volume, só que pressão é maior. Então a temperatura tem que ser maior. Tá? Então, deixa eu pegar agora para o outro lado, um cara que tem a mesma pressão. Tá? Esse aqui tem um determinado volume, para a mesma pressão. Esse volume aumentou. Então, o que acontece? De novo, temperatura desse cara é maior. Tá? Então, eu tenho aqui dois isotermas de referência. Primeiro, é a situação inicial, que é água e gelo. Ele falou que a compressão é rapidamente. A palavra rapidamente quer dizer processo adiabático. Então, adiabático, depois a gente vai ver direitinho, que é essa curva aqui. A temperatura vai aumentar no processo adiabático. Lembra do vídeo, né, que está no YouTube que eu mostrei na aula? Quando você pega lá um cilindro, tá? Um cilindro e faz uma compressão muito rápida, tá? O que acontece com o gás que está lá dentro? A temperatura aumenta. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Q igual a zero no processo adiabático. É definição. O que é um processo adiabático? Q igual a zero. Não há troca de calor. Quais situações que eu posso, pelo menos aproximadamente, dizer que é um processo adiabático? Primeiro, o processo acontece muito rápido. Tá? Não dá tempo de troca de calor. Segundo, uma situação que eu tenho uma parede adiabática separando o sistema da vizinhança. Então, é claro, nesse caso aí, não há troca de calor. Tá? Então, são essas duas situações possíveis. No nosso caso aqui, a parede, ele falou que é diatérmica, não é adiabático. Então, o que significa? Para ser um processo adiabático, tem que acontecer rapidamente. Tá? Então, esse aqui é processo 1. No processo 2, o volume não muda, porque ele mantém o pistão no mesmo lugar. Então, ele vem aqui, então, determinado volume aqui, se eu chamo aqui de A, B, tá? Aqui vai ser volume B. E aqui eu chamo de C, volume B igual a volume C, que é o pistão mantido lá embaixo. Tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece é o processo 2. Tá? A pressão diminui, temperatura diminui. Aí ele fala que deixa lá até o gás atingir novamente a temperatura da água e gelo, para entrar em equilíbrio. É isso que ele fala. Tá? Então, ele atinge a temperatura inicial, que é esse cara aqui, TI. Esse é o processo 2. No processo 3, ele vai lentamente. Tá? Se ele vai lentamente, o que acontece é que não é um processo adiabático. Significa que se eu levanto um pouquinho o pistão, eu espero para entrar em equilíbrio. Que equilíbrio? A temperatura, equilíbrio térmico. Então, a temperatura da mistura de água e gelo é igual à temperatura do gás. Aí muda mais um pouquinho o volume do gás, levantando mais um pouquinho. O que acontece? A temperatura muda. Então, o que eu faço? Deixo lá para entrar em equilíbrio e assim sucessivamente, até, pouco a pouco, passo a passo, lentamente, até voltar no A, que é o inicial ponto de partida. Então, 1, 2, 3, esse processo 3. Tá? Bom, a dúvida que o aluno falou inicialmente, num processo adiabático, por definição, Q igual a zero. Tá? Mas Q, embora esteja relacionado com a temperatura, não quer dizer que Q igual a zero, temperatura constante.
tá? Não. Num processo adiabático, geralmente a temperatura muda. Ah, mas se eu não adicionei calor, por que a temperatura muda? Muda por causa do trabalho, tá? Como eu sei que o trabalho é diferente de zero? Quando o volume muda. Se o volume mudou, o trabalho é diferente de zero. A não ser num caso muito, muito específico, que é na expansão livre, quando tem um vácuo do outro lado. Tá? Se não tiver o vácuo, por exemplo, naquele exemplo 1 que a gente deu, o vapor ele tem que empurrar o ar. Ao empurrar ar, o ar está com uma determinada pressão. Então, esse vapor ele tem que realizar trabalho, tem que gastar energia para empurrar. Tá? Aqui nesse caso aqui, do processo 1, há uma compressão. Pá, né? Essa compressão, né, ela pode ter sido feita por um agente externo que foi lá e empurrou. Então, ele está, tanto é que dá positivo, que o volume diminuiu, o trabalho realizado sobre o sistema é positivo, significa o quê? Que alguém, ao empurrar, colocou energia no sistema. Colocar energia no sistema, no caso de um gás, dizer que a temperatura do gás aumentou. Tá? E Q igual a zero. Então, tem duas formas de colocar energia aqui. Tá? Então, lembrando aquela analogia que, guardada as suas proporções vale, você tem uma conta corrente num banco, alguém pode ter feito uma operação via internet e depositado dinheiro para você, tá? Ou não. Nesse caso aqui, o Q seria algo que é virtual, tá? Então, sua conta não aumentou por causa disso, nem diminuiu, porque ninguém fez essa operação virtual. Mas alguém foi lá, pegou o dinheiro, levou para o caixa e depositou dinheiro para você. Tá? Então, o que aconteceu no final do processo? Seu saldo aumentou. Ah, mas acontece que eu não realizei nenhuma transação virtual. Sim, virtual não, mas realizou o físico com dinheiro. Então, eu tenho W, diferente de zero. Então, isso vai mexer com a energia interna do gás. Tá? Mexer com a energia interna do gás significa que é mexer com a temperatura. Tá? Então, no processo adiabático, como eu tenho variação de volume, eu tenho trabalho diferente de zero. Se o trabalho é diferente de zero, significa que variação da energia interna é diferente de zero. Se for um gás, T final é diferente de T inicial. Tá? Aqui a gente não está falando de transição de fase, por exemplo. Tudo bem? Então, é isso que acontece. Então, é muito importante lembrar disso. Segunda parte é volume se mantém constante, pressão diminui. Tá? Aqui, o que acontece aqui? Trabalho é zero, porque o volume é igual. Mas, ao diminuir aqui a pressão, estou imaginando PV igual a nRT. Volume constante, pressão cai, a temperatura tem que cair. Tá? Então, a temperatura menor. TC menor que TB. Então, o que acontece com a variação de energia interna no processo BC é negativo. A energia interna diminui. Tá? Bom, a energia interna diminuiu. Só que dessa vez, o trabalho é zero. Tá? Sua conta corrente diminuiu o saldo. Só que ninguém levou dinheiro e retirou dinheiro. Como é que ficou negativo? Bom, foi de uma forma virtual. Talvez você tenha usado o seu cartão de débito e saiu dinheiro. Tudo que é virtual, a gente está chamando de... Virtual, estou falando de dinheiro, né? Estou falando de quê? Então, o que aconteceu aqui?
saiu calor. Tá? Saiu do gás e foi para água e gelo. Então, isso é uma coisa. Agora tem o processo do C para o A. É isotérmico. Isotérmico, temperatura constante. Nesse processo de temperatura constante, tá? Aqui, temperatura constante, variação da energia interna do processo C para A igual a zero. Porque TC igual TA. Não muda. Só que variação da energia interna é Q mais o trabalho. Se o volume está aumentando, esse trabalho é negativo. Tá? E a variação de energia interna é zero, então esse cara é positivo. Então, nesse processo aqui, entra um certo Q, que eu vou chamar de Q'. Tá? Então, do ponto de vista do calor, tanto no processo 2 como no processo 3, Q é diferente de zero. Entra e sai. Uma parte entra, outra parte sai. E Q igual a zero só no processo adiabático. Tá? Bom, mas a pergunta aqui, na verdade, é mais simples, porque o problema da... Deixa eu voltar aqui. O problema... é sempre bom vocês terem as notas de aula com vocês, tá? Ele dá o trabalho do gás, ele já dá no ciclo, tá? Então, aqui é zero. Aqui, temperatura constante isotérmico, diferente de zero. Aqui em cima, diferente de zero, tá? Ele dá a soma desse, do processo 1, 2 e 3. O 2 é zero. No processo 1 é positivo. No processo 3 é negativo, tá? E o total aqui é positivo e dando 500 joules. Então, aqui é total. Esse aqui é só do C e A. Então, eu tenho que limpar tudo isso aqui e calcular do processo total. Tá? Ciclo, que é o ciclo. Delta E interna no ciclo é Q no ciclo mais trabalho no ciclo. Tá? Tá meio sujo aqui. Ciclo. Deixa eu usar outro. Isso me dá mais 500 joules. Isso aqui, no ciclo, é zero. Porque a partir daqui, volto para a mesma posição, temperatura final é igual à temperatura inicial. Então, a variação da energia interna num ciclo é zero. Tudo bem? Sempre foi. O gás, no caso aqui, no diagrama PV, não tem mudança de fase nem nada, tá? Então, nesse caso aqui, quando não tem mudança de fase num ciclo, é zero. Claro que eu só posso falar o ciclo quando ele volta para a situação anterior, inicial. Tudo bem? Então, se esse cara é positivo, para dar delta interna, energia interna igual a zero, esse cara é negativo. O que significa que calor que eu calculei aqui é negativo? Significa que se eu olho para o sistema, saiu calor. Tá? Saiu e foi para onde? Eu tenho o cilindro com gás, esse cilindro está dentro de um recipiente com água e gelo. Então, significa que o calor saiu do gás e foi para água e gelo. Agora, quando o calor vai para água e gelo, que é uma mistura a 0 graus Celsius, o que acontece? O calor está entrando no sistema com água e gelo.
Qual é a temperatura desse cara? 0 graus Celsius, a pressão atmosférica, tá? Se está entrando calor, vai acontecer transição de fase do gelo derreter e transformar em líquido, tá? Então, para responder a segunda parte, já esquece o ciclo. O ciclo já fez o que tinha que fazer, que é liberar energia para a água e gelo, para mistura. Então, eu tenho o Q que vai lá no gelo, na mistura, é menos Q do ciclo, que é mais 500 joules. Tá? O que esse cara faz? Esse calor é suficiente para derreter uma parte de gelo. Então, é massa do gelo que vai ser derretido, calor latente de fusão. Tá? E calor latente de fusão, ninguém precisa decorar. Também não, estou usando minha cola aqui. 3,33, 10 a quinta, joules por quilograma. O Q do gelo aqui está dado em joules, então a massa do gelo que vocês vão encontrar é em quilogramas. Tá? Então, no processo, se olhar o processo, no final, o que você vai ter? O sistema vai voltar na condição inicial, né? O volume do pistão lá, o volume do gás final é igual ao inicial, só que uma certa quantidade de gelo derreteu. Agora, a pergunta é, mas se derreteu, alguém forneceu energia. Tá? Quem, no fim, forneceu a energia? Tá? Então, na verdade, se você olhar o processo como um todo, quem forneceu essa energia para derreter uma certa quantidade de gelo foi a pessoa que empurrou o pistão. Tá? Em partes, né? Totalmente. Mas essa pessoa aqui é um agente externo. E esse cara que, no fim, forneceu essa quantidade de energia correspondente a 500 joules em forma de calor, de tal maneira que uma parte do gelo se derreteu. Tá? Só para aqui, qual que é o valor dessa massa? Essa massa de gelo é 1,5, 1,50 gramas de gelo. Tá? Então, esse é o resultado final. Tudo bem? Tá aqui o resultado final. Bom, já são 11 horas. Teria um outro problema, mas eu não vou estender mais do que isso. Tá? Só vou comentar o exercício 3. Mas antes de comentar o exercício 3, queria saber se vocês têm alguma dúvida do que eu expliquei aqui, que eu resolvi uma dúvida sobre o exercício 2, uma dúvida conceitual, ou dúvida de conta, ou enfim, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar. Vocês podem abrir o microfone, tá? E fazer a pergunta. É como se a gente estivesse em sala de aula. Dúvidas? Não? Não dá para saber se vocês estão me ouvindo, se vocês estão dormindo. Colocaram um robô para assistir a aula. Tá muito quieto aí. Um outro não. Estamos ouvindo, tá? Tudo bem. Pelo jeito ninguém tem dúvida, é isso? Tá muito simples. Tá tudo bem. O pessoal tá ouvindo. Tudo bem? Bom, então, rapidamente aqui, tá? O que está acontecendo no exercício 3? É mais, digamos assim, é mais do mesmo, praticamente mais do mesmo, com detalhe, um detalhe ou outro diferente.
Tá? Então, tem um gás, inicialmente a PI, VI, TI. Então, diagrama PV, VI, PI. Então, inicialmente ele está no ponto A. Então, a temperatura no ponto A é TI. Realiza um ciclo indicado na figura ao lado, um retangular. E aí pergunta, descubra o trabalho resultante realizado sobre o gás. Então, é a convenção que a gente está usando, por ciclo. Tá? Qual é a energia resultante adicionada ao sistema pelo calor por ciclo? Então, ele já assume, ele já sabe que vai ter um Q positivo. Tá? Vai ser adicionado no sistema. Tudo bem? E item C, o valor numérico desse trabalho que é do item A. Bom, eu falei que não, mas acho que dá para rapidamente, qualitativamente ver, né? Por que eu sei que a energia é adicionada ao sistema? Então vamos lá. PV é um ciclo retangular. Ponto A, VI, PI. Ponto B, 3PI, volume VI. Ponto C, 3PI, volume é 3VI. Que o ponto de A, B, C chamo de D. Ele faz esse processo aqui no sentido horário. Tá? Deu um problema aqui que eu tenho que parar de projetar e eu tô. Agora sim. Certo? Agora vocês estão vendo tudo. Bom, tá aqui o ciclo. É importantíssimo, o sentido do ciclo. Tá? Isso aí em máquinas térmicas vai ficar evidente isso. Tá? Então vamos lá. Estou pensando em termos de trabalho. Aqui, AB igual a zero. Volume não mudou. Aqui também, de C para D igual a zero, porque o volume não mudou. De B para C, aumenta o volume. Se aumenta o volume, o trabalho de BC é negativo. Tá? O que é o trabalho do BC? Daqui, da pressão constante, até o eixo das abscissas aqui. Então, é isso aqui. Tá? Então, você calcula numericamente esse retângulo aqui. E coloca o sinal negativo, porque o volume está aumentando. Tá? E o trabalho de D para A maior que o zero, que o volume está diminuindo. Mas qual que é o valor do trabalho? É da função pressão constante, que é aqui, até o eixo das abscissas do volume. Então, é isso aqui. Tá? Então, o que acontece? O trabalho no ciclo. O ciclo, o verde cancela o vermelho, e eu tenho só esse cara aqui.
esse é o trabalho do ciclo. E esse trabalho do ciclo é negativo. Tá? Então, trabalho ciclo negativo. Variação de energia interna num ciclo é zero, porque voltou à situação original. Mas a variação de energia interna é o que do ciclo mais trabalho do ciclo. Tá? Se esse cara é negativo, o que tem que ser positivo. Tá? Então, no final desse processo, o que acontece? Efetivamente, entra calor no sistema. Tá? Então, é isso que o enunciado já fala. Ele fala que é energia adicionada, ele só pergunta o valor da energia adicionada ao ciclo. Né? Ele não faz vocês pensarem se essa energia, quer dizer, o calor, no ciclo é positivo ou negativo. Ele já afirma que é positivo. Tá? Então, eu estou explicando aqui, qualitativamente, por que é positivo. Tá? Depois a gente faz a conta. Fazer a conta é o de menos aqui, porque eu tenho calcular o trabalho aqui, essa área é área retangular, é fácil. Tá? Então, a questão não é isso. A questão é entender o processo como um todo que está acontecendo. Tá? Bom, agora que a gente já entendeu o processo como um todo, a gente consegue voltar e falar o seguinte: trabalho no ciclo, eu sei que é negativo, e corresponde numericamente a essa área aqui achurada em verde. Qual é essa área? 2VI multiplicado por 2PI, que é altura, 2PI, vezes comprimento da base, que é 2VI. Então, em módulo, 4 vezes PIVI. Tá? Deixa eu apagar aqui. Sinal negativo, que a gente viu por que é. 4 vezes PIVI. Só que o enunciado fala que, inicialmente, o gás está volume VI, pressão PI, temperatura TI. Tá? E para um gás ideal, PI/VI igual NRTI. N, ele dá 1 mol. A temperatura de 0 graus Celsius, eu tenho que passar para Kelvin, para utilizar a equação de estado do gás ideal, tá? Que é 273 kelvins, que corresponde a 0 graus Celsius. Tudo bem? Então, é só substituir, vocês têm o resultado final aqui. Tá? Tudo bem? Então, eu acho que mais ou menos, assim, passei um pouquinho do tempo, mas eu consegui comentar e resolver essas 3 questões conforme tinha proposto. Tá? Agora, quero ver se vocês têm alguma dúvida antes de encerrar. Então, dúvidas sobre o que foi comentado aqui? Eu acredito que eu respondi também a questão, né, do processo adiabático, por que a temperatura muda. Tá? Muda porque a energia interna muda porque há trabalho sendo realizado, tá? E o trabalho é o cara que vai fazer mudar a temperatura de um gás. Tudo bem? Então, eu acho que isso responde. Alguma dúvida que ficou? Se não tiverem agora, podem mandar dúvida por mensagem, pode mandar dúvida por e-mail. Usa o jkmizukoshi@gmail, porque o FABC tem uma certa limitação aí, que não... Por exemplo, eu não consigo mandar e-mail para todos vocês.
tá? O FABC não deixa, só deixa mandar para um número limitado de alunos, tá? Então, eu uso o Gmail mesmo. E colocar lá na mensagem. Mensagem não é muito legal lá do Moodle, porque não dá para usar muitos recursos, não dá para anexar nada, por exemplo, tá? Então, sobre a aula é isso. Agora, do ponto de vista prático, do roteiro. Então, eu espero que vocês tenham assistido lá a videoaula gravada. Assistiu agora a aula ao vivo. Então, agora vocês podem olhar lá no Moodle. Eu deixei 2 questões. Vocês vão fazer essas questões. Primeiro fazem um rascunho. Depois passem a limpo, bonitinho. Como se fosse numa prova, aquela questão com começo, meio, fim. Tá? Caprichado. De tal forma que eu consiga entender e quaisquer outras pessoas consigam entender sua resolução. Isso é importante. Como que eu resolvo um problema? Um problema resolve o seguinte: um aluno médio é capaz de entender o que você fez. Isso que é resolver a questão. Tá? É algo que vocês fazem numa prova quando vocês conseguem entender e conseguem resolver o problema. Quando vocês conseguem resolver o problema, tá com 100% de controle, vocês resolvem passo a passo, bonitinho. Né? Não tem aquelas passagens fantásticas, tá? Então, e outra coisa, não precisa ficar fazendo lá 2 vezes 2 dá 4, entendeu? Então, álgebras triviais não há necessário. É interessante mostrar o começo da fórmula que você está usando, que você está assumindo, aí faz as passagens, né? Pode resumir umas passagens algébricas, e só ficar na parte que você está assumindo alguma coisa, que é importante. Tá? Continha simples, não precisa fazer passo a passo. Eu acho que o jeito mais fácil, quem não tem um scanner, eu já testei aqui por celular, tá? Por smartphone. Eu baixei um aplicativo para digitalizar. Tá? Não estou usando foto, porque foto fica pesado. Então, esse arquivo, o app, para digitalizar, eu já testei. Digitalizei 2 páginas. Tá? Aí usei um outro app, que é o PDF Merge. Aí eu peguei essas 2 páginas e coloquei num arquivo só. E o próprio PDF Merge, por exemplo, consegue mandar por seu e-mail ou consegue lá deixar gravado aí num lugar num espaço de celular, tá? Esse documento único que vocês vão anexar em tarefa 1, tá? Então, deixa eu ver aqui. Não sei se vai dar problema aqui. Tá. Aqui no ECE aula 1. Tarefa 1. Tá? Vocês clicam aqui em tarefa 1. É que ainda não. É que eu vejo de uma forma diferente. Eu tenho que entrar como aluno. Tá? A princípio já está liberado e vai até domingo 23h55. Ou seja, tempo restante 4 dias e 12 horas. Tá? Então, vocês não podem pensar no domingo. Domingo é dia de descansar. Então, pense em antes. Tá? Então, pense em terminar antes, porque a gente está à distância, a internet pode cair, tá? Tudo quanto é tipo de aspectos, coisas negativas, né, podem acontecer. Tá? Então, tentam se organizar de tal maneira a fazer isso o mais rápido possível. Bem?
Quando falo o mais rápido possível, também não é sair correndo, que nem um doido. Tudo bem? Mas não deixar para a última hora. O que eu percebi é que, mesmo para responder enquete, para aderir ao OSCE, a enquete estava aberta dia 9 de abril. Hoje é dia 22. Ontem, 21, eu ainda estava fechando um pessoal, uma turma. Então, fiquem muito atentos quanto a isso. Num curso do ECE é a distância. E quem gerencia isso é o Moodle para a gente. Tá? Então, tem que estar sempre de olho no Moodle. Tudo bem? Então, é isso que eu vou pedir para vocês. Tá? Alguma dúvida quanto a esse formato do curso? Ou sobre o assunto que estamos discutindo? Podem abrir o microfone e fazer perguntas, ou pode ser por chat também. Mas pode abrir o microfone e perguntar. Professor, Sim. tenho uma dúvida. Quando você está trabalhando com gás dentro de um pistão e em um determinado momento ele fica em equilíbrio, depois você quer sair aquele gás, você pode falar que a pressão exercida pelo pistão é igual à pressão exercida pelo gás, naquele ponto de equilíbrio? Se for em equilíbrio, sempre vale a máxima aqui. Né? Aliás, isso é a raiz de toda essa questão do trabalho. Tem um pistão. Então, eu posso aplicar uma força externa. Tá? Essa força é perpendicular, eu tenho uma área A, então a pressão é o módulo da força dividido pela área. Bem? Só que esse cara tem equilíbrio. Quando eu estou pressionando o objeto, quando eu estou pressionando a minha mão esquerda na direita, a minha direita está pressionando a mão esquerda. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma força aqui, que nesse caso eu chamo de sistema. Tá? E o que acontece com a soma da força externa mais força do sistema? Isso aqui é zero, porque é um par ação-reação. Tá? E quando eu calculo o trabalho definido, trabalho do sistema, eu uso essa força do sistema. E a força do sistema é a menos a força externa. Tá? Seria isso a dúvida? Sim, era isso. Obrigado. Tá certo. Mais alguma dúvida? Não? Estão entendendo tudo, então, né? Não entendendo, ou não estão entendendo nada. Mas essa altura do campeonato, imagino que entender nada não se aplica. Então eu vou para o outro lado. Tá todo mundo entendendo tudo. É isso? Posso interpretar desse jeito que vocês estão entendendo? Tá tudo sob controle? Tem dúvidas aqui. Então tem que anexar em formato PDF? Sim. Eu acho que esse aplicativo, tirar foto, etc., vai ser tudo em PDF. Só para ter um exemplo, claro que isso aí vai depender da resolução da câmera, etc., mas eu tirei uma foto dava 2 ponto pouco mega. Você coloca 2 fotos, vai dar 5. E se você faz isso em PDF com o scanner, com o digitalizador, além de ficar legal, bem legal, fica bem mais leve. Tá? Então, se eu receber em formato PDF já um único arquivo, quando eu clicar, eu já vou ver, por exemplo, 2 ou 3 páginas. Tá? Eu vou ver, analisar e já vou colocar nota no Moodle. Então, dá para fazer isso. Bem? Então, meio que facilita e cada um tendo esse procedimento. E vocês não vão conseguir anexar mais do que um arquivo. Tá? Se anexou um arquivo e tem um segundo arquivo, vocês não vão conseguir. Poderia falar novamente sobre o sentido do ciclo?
É que nem um... Tá. Tô pensando no diagrama PV, tá? Um ciclo. Ciclo é uma coisa fechada. Deixa eu pensar um ciclo desse jeito aqui no sentido horário. Tá? Vou chamar esse aqui de VA, esse aqui de VB. Tá? E vou manter a mesma cor que eu usei antes. Eu vou quebrar esse ciclo em duas partes. A até B e de B para A. Ida, volta. E está no sentido horário. Trabalho de A para B, volume está aumentando. Então, pela nossa definição, que é sobre o sistema, esse trabalho é negativo. Tá? E numericamente corresponde a essa área aqui. Tá? Calcula essa área, ou seja, a integral, porque você conhece o P, em função do V aqui, esse trecho, essa curva. Aí você calcula a integral, vai dar numericamente essa área aqui. Agora, quando você vai de B para o A para fechar o ciclo, o volume está diminuindo. Então, esse trabalho é positivo. É positivo e numericamente igual ao quê? Essa curva aqui é P de V até o eixo das abscissas. Então, é essa área aqui que você está calculando. Tá? Quando calcula a área em verde negativa, área entre aspas, e a área em vermelho, esse aqui, positivo, esse trecho aqui, isso aqui se anula. E no final do dia você só tem o quê? A área aqui. E essa área, quando eu estou no sentido horário, a área que eu falo trabalho é negativo. Tá? Esse no sentido horário. Trabalho é negativo. Então, significa que alguém realizou o trabalho positivo. Desculpa. O trabalho sobre o sistema é negativo. Então, eu posso interpretar isso como sendo o sistema está realizando trabalho positivo. Tá? Agora, o contrário. Inverta o ciclo. Agora vamos no sentido anti-horário. Tá? Então, eu venho aqui, de A para B, eu vou. Volume aumenta. Então, de A para B, trabalho é negativo. Só que de B para o A, volume diminui. Então, o trabalho de B para A é positivo. E num ciclo, o trabalho é positivo e corresponde a exatamente essa área aqui. Tá? Mas nesse caso aqui, o trabalho é positivo, mas o trabalho sobre o sistema é positivo. Então, significa o quê? Através do trabalho, alguém colocou energia no sistema. Nesse caso aqui. Sentido anti-horário. E no sentido horário, é o contrário. Né? O trabalho externo é negativo. Então, significa que o sistema forneceu trabalho, forneceu energia em forma de trabalho. Tá? Então, tem que parar e pensar. Mais do que decorar a fórmula, tem que pensar em fluxo de energia. Tá? Tá saindo de um, entrando em outro. Tá saindo do sistema ou tá entrando no sistema? Então, é isso que é importante. Tá? Mais alguma dúvida? Bom, 11h29, né? Eu acho que tá bom.
caso tenha mais dúvidas, então a gente tem duas coisas. Primeiro, hoje, olhando lá no site do Moodle, em informações gerais, tem o atendimento dos professores. E hoje, quarta-feira, eu acho que atendo... Deixa eu só aqui conferir. Hoje eu atendo das 18 às 20, tá? Eu vou deixar a sala aberta, FETERM e Kenichi também, com a mesma senha, vou deixar a sala aberta enquanto eu estou fazendo outras coisas, tá? Das 18 às 20 hoje. Tá? E também eu fico das segundas, das 14 às 16, também no Jitsi, tá? Eu deixo aberta a sala, alguém entra e vai lá, me procura, e aí para tirar dúvidas específicas, tá? Além disto, nós temos horário com os monitores. Então, esse aqui é o meu horário, tá? Aqui no horário de atendimento dos professores. Voltando a informações do curso, tem aqui o horário de monitoria. Tá? Então, tem 7 dias por semana, só não tem 24 horas, né? Vai de 8, dependendo do dia, até 23 horas. Tá? Então, tem bastante horário, tanto comigo, se tiver dúvidas mais básicas, né? Às vezes você sente mais à vontade com os monitores, vão lá na monitoria. Monitoria via Facebook, mas eu instruí os monitores de que, de comum acordo, se vocês quiserem usar outras ferramentas para o próprio Jitsi, tá? Ou qualquer outra ferramenta, vocês combinam, vocês entram no Facebook e o monitor diz qual que é a sala e qual que é a plataforma que está utilizando, para vocês terem uma interação melhor. Que eu acredito que muitas vezes é melhor ter uma interação desse tipo aqui, né, com várias pessoas, do que simplesmente no Facebook. Tá? E com isso, eu acredito, né, desde que vocês tenham a conexão relativamente boa, eu acredito que a gente meio que sim, consegue encurtar a distância. Né? A gente está virtual, mas a gente pode estar muito próximos. Vocês têm um certo amparo. Né? É claro, o lado downside, né, o lado negativo, é que tem que ter uma conexão razoável, senão fica complicado isso. Tudo bem? Bom, eu acho que é isso. Mais alguma dúvida? Bom, se não, vamos lá. A gente fica por aqui, mas vocês ficam, né? Vocês têm uma tarefa para fazer essa semana. O prazo é domingo, mas tentem terminar e entregar antes. Né? Baixem esses apps, dão uma testada, vê como que as coisas são, né? Para não deixar tudo de última hora. Tudo bem? Porque esse prazo aí é domingo, não tem extensão. Tá? Termina domingo, 23h55. E semana que vem é a semana que segunda-feira. Bom, toda segunda-feira agora a gente vai ter essa aula síncrona, tá? Mas eu vou deixar gravada a aula assíncrona. Tudo bem? Então, na medida do possível, vocês tentem ver. O problema é que as aulas assíncronas eu estou gravando, por exemplo, amanhã, aula 2, eu vou gravar amanhã. Né? Então, e vocês têm tarefa para fazer também. Então, pode ser que vocês chegam na aula de segunda-feira sem ter visto a aula assíncrona. Mas paciência, calhou das nossas aulas presenciais serem as segundas, 8 da manhã. Bem? Bom, então é isso. Tenham todos um bom dia. Tá?
E quaisquer dúvidas, me mandem aí por diferentes canais. Tudo bem? Então, estou encerrando aqui. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.